preocupações, elas não tomam conta de nós, Senhor. Há um lugar onde as pessoas não nos influenciam, onde as circunstâncias, elas não nos levam, Pai. Elas não tomam conta dos nossos corações. Há um lugar onde a nossa fé é muito maior do que todas as coisas, todas as dificuldades. Um lugar onde nada pode nos abalar, Senhor. Mesmo que estejamos entristecidos e angustiados e atribulados por alguma situação, Pai. Este lugar é na Tua presença, Senhor. Senhor, que todos que estão aqui possam sentir a Tua presença nesta noite. Que a paz que excede o entendimento humano possa guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nos leve a este lugar, Senhor. Aleluia.
Que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque ela tinha certeza de que acima de todas as coisas que ela poderia viver, ela tinha certeza de que acima de todas as injúrias, de tudo que alguém poderia falar de mal dela, até mesmo José, o seu namorado, seu noivo, ela tinha certeza de que acima de todas as coisas o Senhor era com ela. E ela tinha um relacionamento com o Senhor. E tinha certeza de que Deus iria suprir dela todas as necessidades. E é este lugar que nós precisamos nos colocar, queridos. Eu não sei qual é a tua situação que você vive nestes dias. Eu não sei como está o teu coração, a tua alma. Eu não sei qual é a tua aflição. Mas uma coisa eu sei: se o Senhor estiver no centro do teu coração, todas as coisas elas vão se encaminhar pelo que é certo e o que é a vontade de Deus. Amém? Esse lugar de descanso que nós queremos estar e receber do Espírito Santo de Deus nesta noite. Querido Espírito Santo, se há alguém entre nós que não tem esse descanso, que receba do Senhor em nome de Jesus nesta noite. Ora, vem, Senhor, vem com a tua presença, vem com a tranquilidade do teu Espírito. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a paz em ti governa. Esse lugar é do Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva a este lugar, Espírito Santo. Sua mão, se você pode. E se você pode, também diga comigo estas palavras: Senhor, me leva a este lugar de descanso, de paz em meio à guerra, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos momentos em que não sabemos o que fazer, pelo poder do nome de Jesus. Diga comigo assim: este lugar é do Senhor. 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 Mais uma vez. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor.
Toda glória seja dada a ti, Senhor. Encontre em nós um coração contrito, como diz a tua palavra. A tua palavra diz que o quebrantado o Senhor não desprezará. Por isso, nesta noite, se o seu coração está quebrado, se você se sente acabado, entristecido, angustiado, saiba que o Senhor não resiste a um coração quebrado, porque a palavra de Deus diz que do pó o Senhor levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Não há nada impossível para o Senhor nesta noite. Ele vai te levantar de onde você estiver, amém? Ele é poderoso para fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos e carecemos do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Absolutamente nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Às vezes nós crescemos e queremos ser independentes, autossuficientes. Pensamos que somos alguma coisa, mas basta uma doença, basta um mal-estar, basta ficar no hospital ou até mesmo entrevado numa cama
debilitado e a gente começa a entender que realmente não somos nada. Precisamos e carecemos do Senhor. Sem Ele, verdadeiramente, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Amém? O nosso poder não está no canudo que nós temos, no conhecimento que pensamos que temos, não está no dinheiro que temos, não está em nada, nem ninguém, senão o Senhor. É nele, é por Ele e é para Ele que são todas as coisas. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, primeiro é Mateus, depois Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, tendo visto isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Feche seus olhos. Senhor amado, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E aqui, ó Pai amado, agora nós fazemos a oração de João Batista: que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o teu poder possa se manifestar nesta noite, poder que liberta, poder que cura, poder que transforma, pois a tua palavra diz que o Senhor vai mais além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é o único que tem poder de mudar situações, circunstâncias, fazer o impossível, pois a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Quem poderá intentar contra os braços fortes do Senhor? Ninguém. Nada pode te impedir, pois tu és soberano. Agora, Pai, aquieta o nosso coração, retira toda a preocupação, retira toda a ansiedade, retira toda a dúvida. Se porventura, Pai amado, alguma coisa, alguma perturbação, que a partir de agora caia por terra, pelo poder do Teu nome. Opera, Senhor, o Teu sobrenatural, e que nós possamos descansar no Senhor. É o que nós te pedimos, e desde já nós agradecemos em um nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que é mais importante na tua vida? Ai, pastor, o mais importante na minha vida é minha família. Família com certeza é algo muito importante, fundamental. Ah, pastor, na minha vida o mais importante é o trabalho, são as minhas realizações, são as metas que eu tenho. É importante ter metas, é importante a gente sonhar, mas a palavra de Deus diz que o mais importante é a nossa salvação. Nós viemos para o mundo nu e nu voltaremos, não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada desse mundo, porque esse mundo é apenas uma passagem. Estamos apenas aqui como peregrinos, passageiros.
A nossa vida aqui, ela tem um limite. A nossa vida aqui tem um tempo pré-determinado. E às vezes nós vivemos como se fôssemos viver para sempre aqui. Fizemos planos, temos sonhos, ambições, parece que nós nunca vamos morrer. E a morte se torna uma inimiga. Enquanto que a morte, ela é apenas um findar de uma etapa, de uma fase, para outra etapa, outra fase. Então, se a salvação realmente é a coisa mais importante que as Escrituras Sagradas nos dizem, o que nós precisamos saber sobre a salvação? E aqui nessa passagem, Jesus nos ensina algo maravilhoso, espantoso, e que chega muitas vezes a nós ficarmos com dúvidas. O que realmente Jesus quis dizer? Então nós temos que tentar entender tudo isso. Primeiramente, queridos, eu quero que vocês compreendam que Jesus estava no final do seu ministério. Ele esteve aqui nessa terra por 33 anos, e ele pregou por 3 anos e meio, e aqui agora nós estamos no final da sua missão nessa terra. Jesus estava saindo de Cafarnaum, lá na Galileia, ele estava indo, se dirigindo para Jerusalém, onde ele seria crucificado e morto. Jesus poderia ter pego o caminho mais fácil, mais rápido, que era passar pela Samaria, mas ele já tinha pregado, já tinha feito maravilhas em Samaria, e ele decidiu ir agora para o leste do Jordão, uma região chamada Pérea, local onde ele não tinha ido ainda. Ou seja, Jesus estava dando oportunidade para outras pessoas ouvirem das boas novas. E é nesse contexto onde Jesus arrastava multidões. Muitas e muitas pessoas procuravam Jesus, porque na cabeça, na mente dessas pessoas, Jesus era um milagreiro. Jesus, ele tinha bênção, era só tocar e ser curado. Para outros, Jesus supria suas necessidades físicas, porque quando tinha fome, Jesus multiplicava os pães e os peixes. Então muitas pessoas tinham ideias erradas relacionadas a Jesus, mas o seguiam. Jesus, numa certa feita, disse que ele compreendia e entendia o coração das pessoas. Quantas igrejas muitas vezes estão cheias de pessoas, mas essas pessoas têm uma ideia errada de Jesus. Não é o mesmo Jesus bíblico, e não é a mesma palavra, porque não entende, não compreende o Jesus que nós servimos. E Jesus disse certa feita lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então não só faz milagres, Jesus então não só supre nossas necessidades, mas antes de tudo, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não há religião, não há boas obras, não há guia, não há guru, não há pastor, não há bispo, não há apóstolo, não há padre, não há ninguém neste mundo que consegue nos levar um caminho para Deus. Mas esse caminho não é fácil, esse caminho ele é estreito, esse caminho requer entendimento e compreensão da palavra de Deus, esse caminho requer entendimento de como aplicar a palavra de Deus. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho é o poder de Deus para mudar pensamentos. O Evangelho é o poder de Deus que muda circunstâncias, situações que muitas vezes aos olhos humanos não tem solução. Quantas vezes você ou alguém próximo de você estava precisando de um milagre e alguém orou e Deus operou? A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele não mudou e não muda. Não há sombra de variação. Amém? Então Jesus nos ensina agora que para nós herdarmos o reino dos céus, precisamos ser como crianças. Aleluia. Então o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é: o que te impede de se chegar a Deus? O que te impede de você estar mais próximo de Deus? O que te impede de você estar na plenitude do propósito para o qual Deus te criou? Pastor, me explica melhor. Eu te explico. Você não é apenas um RG ou CPF. Você não é apenas um número jogado à toa. Você não é apenas uma pessoa que está aqui vivendo ou sobrevivendo. Você foi feito com um propósito. E quando nós não compreendemos qual é o nosso propósito, ou seja, qual é o motivo para o qual eu existo, para que Deus me fez, o que Deus espera de mim, sabe o que acontece? Nós apenas sobrevivemos, nos lastimamos, nos aborrecemos, entristecemos, nos sentimos perdidos. Deus, quando te criou, Ele sonhava, Ele pensava, Ele te planejava, Ele tinha um objetivo. Você tem um propósito, e quando você não cumpre, quando você não está no centro da vontade de Deus, para cumprir esse propósito, você fica deslocado. Pastor, qual é o propósito geral? O propósito geral é glorificar Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus, mas como é que eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus pelo meu testemunho diário. Eu glorifico a Deus pelos meus sentimentos. Eu glorifico a Deus pelos meus pensamentos. Eu glorifico a Deus pelas minhas ações. Eu glorifico a Deus pela minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar: eu vou fazer para glorificar a Deus. Ou seja, as pessoas que estão ao meu redor vão ver que há um Deus. Por quê? Porque a minha vida expressa a Deus. O que te impede de chegar a Deus? Sabe, queridos, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre mim e Deus. Ou seja, os meus pecados, os meus erros me afastam de Deus. Os meus pecados, eles me separam de Deus, impedem que eu chegue mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais próximo do meu propósito. Quanto mais perto de Deus, com mais clareza eu vejo as coisas. Quanto mais perto de Deus, mais força eu tenho para fazer aquilo que é certo. Quanto mais próximo de Deus, eu tenho mais coragem, mais ousadia no Espírito Santo para fazer aquilo que vai glorificar a Deus. Então o pecado me impede de se chegar a Deus. Pastor, mas pecado, no geral, todos os pecados, mas tem alguns pecados que são piores, queridos. Tem alguns pecados que realmente ele faz com que a gente fique mais longe, mais distante do Senhor. O primeiro pecado é a rebeldia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que o pecado de rebeldia é comparado com o pecado de feitiçaria. O que é uma pessoa rebelde que não quer obedecer, que acha e pensa e age movido naquilo que ela pensa, movido naquilo que ela acha e não naquilo que está escrito. É comparado com um feiticeiro. Quantas pessoas dentro da igreja que são rebeldes e não obedecem a Deus, e pensam que estão perto de Deus, mas estão longe de Deus.
Um outro pecado que nos afasta de Deus e nos impede de chegar a Deus é o orgulho, a arrogância. Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos diz que o orgulho precede a queda, a arrogância, a destruição. Se você quer cair, se você quer ser destruído, fracassado, derrotado, deixe o orgulho entrar. Mas pastor, por que o orgulho é tão bravo? Alguns teólogos dizem que o orgulho é a base de todos os outros pecados. O orgulho, na verdade, é como se fosse o alicerce, onde os outros pecados são construídos em cima. Se tu raspar qualquer tipo de pecado, sempre no alicerce vai ter o orgulho. O orgulho, ele foi um dos pecados capitais, porque Lúcifer, ele queria ser igual a Deus, ele desejava ser igual a Deus. Então toda vez que Deus vê alguém orgulhoso, ele se lembra do diabo. Então nós não podemos ser orgulhosos, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Um outro pecado que nos afasta de Deus são os vícios. A palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, a segunda parte, que nós não podemos ser vencidos por nenhum pecado, por nenhum vício, porque aquilo que nos domina acaba nos governando. Ou seja, se eu não domino alguma coisa, eu sou dominado por aquilo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 em diante, que o Senhor nos criou para dominar sobre todas as coisas. Quantas pessoas são dominadas por ervas, por coisas, por pensamentos, por sentimentos malignos, e acabam sendo governadas escravas disso. Deus nos fez para dominarmos e não sermos dominados por coisa alguma. Um outro vício que também é muito grande é a nossa independência. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a autoridade que nós temos contra o mal, contra o diabo, não vem do homem, essa autoridade vem de Deus. Essa autoridade vem quando nós somos sujeitos a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós temos a intimidade com Deus, você olha para a situação e você tem certeza que Deus está no controle dessa situação. Independentemente de qualquer coisa, você vai profetizar sobre a tua vida, sobre aquela pessoa que está vivendo aquela situação, aquilo que a Bíblia nos diz. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Daqui um pouco você está enfrentando uma doença, uma enfermidade, mas você olha para a Bíblia e diz que o Senhor Jesus já levou sobre si toda enfermidade, e você crê na cura, e você profetiza, e isso atrai o milagre, atrai o poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Mas quando você não acredita, ou acredita que de repente a cura é só para os outros e não para ti, você não se sente digno de receber a cura, você automaticamente se auto-boicota, você não permite, porque a tua incredulidade, ela funciona como um muro, que te impede de chegar na bênção, enquanto que a fidelidade, enquanto tua fé colocada em prática, ela constrói pontes até o milagre. Tá bom, pastor, eu entendi que tem coisas que impedem de chegar a Deus. Aqui nessa passagem, os discípulos estavam impedindo que as mães trouxessem os seus filhos, as crianças, os pequeninos,
a Jesus. E na nossa vida, nós temos comportamentos, pensamentos e sentimentos que impedem também de nós chegarmos a Jesus. Há muitas coisas que são inimigas, há muitas coisas que nos impedem de nós termos um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Tá, pastor, entendi agora isso. Então realmente eu tenho que me arrepender, eu tenho que me corrigir. É isso. Nós temos que pensar e lembrar que o orgulho, a ambição, o desejo pela glória, pela honra, pelo domínio, nos impeçam de chegar até Deus. Mas pastor, quem eram esses pequeninos? Aqui nesse nesse texto, os pequeninos eram as crianças. Interessante como Jesus, ele sempre esteve ao lado dos desprotegidos. É interessante como Jesus, ele olhava para as pessoas com um olhar diferenciado. Por quê? Porque na época de Jesus, por exemplo, as mulheres eram consideradas pessoas de segunda ou terceira classe. Os publicanos eram considerados ladrões. Alguns realmente eram ladrões. Pessoas doentes não podiam nem entrar no templo ou numa sinagoga. Crianças muitas vezes eram consideradas também pessoas que às vezes atrapalhavam, não podiam ficar perto de adulto. Então nós vemos Jesus dando valor para a mulher. Inclusive muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Muitas mulheres foram discípulas de Jesus e deram continuidade com a obra do Senhor Jesus. Publicanos como Levi, também chamado Mateus, seguiram o mestre. E nós vemos doentes que foram curados. Alguns tiveram gratidão e voltaram para agradecer, outros não. E vemos Jesus agora pegando essas criancinhas e abençoando, pegando no colo. Ou seja, Jesus queria ter intimidade com as crianças. Jesus queria abençoar as crianças. Quantas vezes nós mesmos afastamos nossas crianças? Não damos o valor que elas têm. Quem eram essas crianças? Eu quero fazer uma distinção, queridos, entre a cultura judaica e a cultura grego-romana. Na cultura grego-romana, a criança era um estorvo, era um peso. Quem ouvia de uma família rica, por exemplo, a família rica contratava uma ama de leite para dar mamar para a criança de peito. Depois, pagava um tutor para orientar, para educar, ou seja, terceirizava a educação dos seus filhos. Já na cultura judaica, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8, quando fala do chamar, diz assim: ouve, ó Israel, só o Senhor teu Deus é Deus. Inculque na criança, na tua família, a palavra do Senhor. Seja sentado, seja andando, onde estiveres, fale do Senhor, que ela seja como algo que esteja ligado na tua mão ou sobre a tua testa, ou seja, era algo de valor, precisava ser reconhecida. A mãe judaica, ela dava de mamar para a criança até os 2, até 3 anos de idade. A mãe ficava pelo menos 3 a 4 anos somente cuidando da criança. O seu propósito era cuidar e ensinar e orientar a criança no caminho do Senhor. Era uma aprendizagem, um ensino que era feito não só pelo pai, mas também pela mãe. Então eles valorizavam. Nas famílias ricas e nas famílias pobres judaicas, eles faziam isso. Nas famílias pobres pagãs, muitas vezes a criança tinha que trabalhar junto com a sua mãe, e a sua mãe colocava nas suas costas, envolvida num pano,
E a criança, depois que crescia, ficava maior, mais pesada, aí já estava maiorzinha e começava a ajudar os seus pais no seu trabalho. Crianças que muitas vezes eram deixadas para morrer num lixo, e algumas delas eram resgatadas, e algumas dessas crianças resgatadas viravam gladiadores, mendigos, prostitutas, ladrões. E quando eram resgatadas por um mendigo profissional, algumas dessas crianças eram torturadas, arrancavam um braço, arrancavam uma perna, para poder se aproveitar daquela situação da criança agora deformada. Então nós vemos assim, que as crianças muitas vezes eram consideradas como pior que o animal, muitas vezes. A palavra de Deus diz que a criança, elas são um tesouro. No Salmo 127, versículo 3 a 5 nos diz isso. É um tesouro precioso que o Senhor nos deu, mas depois Ele vai pedir prestação de contas. O que você fez com teus filhos? O que você ensinou? Você amou suficientemente? Você ensinou a palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que voltar ao princípio, queridos, das Escrituras Sagradas. Aqui Jesus, ele ficou extremamente indignado com os discípulos. Dos evangelhos, é o único evangelho, Marcos, que fala de um sentimento que Jesus ficou indignado. Ou seja, o Senhor, ele não gostou nada do que os discípulos fizeram. Sabe, queridos, que as crianças, elas são inocentes, elas são desprovidas de malícia, elas são governáveis, elas são sujeitas às repreensões. Então nós precisamos ser como uma criança que confia no seu pai. Vou te dar um exemplo para você compreender. Eu já dei esse exemplo aqui, mas é interessante a gente relembrar. Havia um avião, ele estava se deslocando de uma cidade para outra cidade, e no meio do caminho pegou uma grande turbulência, e o avião parecia que ia cair, e balançava, e as pessoas ficavam atemorizadas, e muita gente já com medo, até que uma pessoa grita: vai cair! E o desespero tomou conta daquele avião, e as pessoas estavam com medo que realmente o avião caísse. E daqui um pouco aquela pessoa, aquela mulher que ela estava apavorada, entrou em pânico, olhou e viu lá na frente um garotinho, uns 11, 12 anos de idade, e esse garotinho estava tranquilo, sereno, estava muito calmo, e perguntou: mas guri, você não está vendo que o avião vai cair? O guri olhou para ela e disse: eu não tenho medo. Mas por que não tem medo? Porque o meu pai é o piloto, e eu confio nele. Ele não vai deixar que nada aconteça comigo e nem com vocês. A confiança desse guri, dessa criança, desse pequenino, tem que ser a mesma confiança que nós temos em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, não importa a armadilha do diabo, não importa o que ele está fazendo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger, Ele me coloca debaixo das suas asas, e debaixo da sua sombra eu tenho segurança. Eu não sou cego, eu não sou surdo, eu estou vendo que a situação não está boa, mas eu sei quem eu tenho crido, e eu confio nele. Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Eu vou descansar nele, porque Ele que cuida de mim. Ele é o piloto dessa nave chamada
chamado vida, e eu vou apenas descansar nele. Estão entendendo, queridos? Salmo 37, versículo 4 e 5 diz que nós devemos se agradar no Senhor, e Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. É para nós entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Por que ficar duvidando? Eu posso duvidar do homem, mas não de Deus. O homem pode me abandonar, mas Deus não me abandona. Está comigo, eu confio nele, e eu sei que Ele vai me ajudar. Ele não perde o governo, Ele não se apavora, porque Ele é Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Amém? Aleluia. Precisamos agora então entender quais são as qualidades das crianças que as fazem dignas de entrar no reino dos céus, de entrar no reino de Deus, e que nós precisamos copiar, que nós precisamos fazer a mesma coisa. A primeira qualidade é a humildade. A criança é humilde. Nós precisamos ser humildes. A criança, ela é receptiva, ela recebe a orientação, ela não fica contestando, ela não fica, mas se não é, e ela vai, ela obedece. A criança, ela aceita a si mesma, ela não fica olhando como se tivesse defeitos, para ela tudo é bom, tudo é lindo, ela só quer brincar, só quer se divertir. Ela não fica se comparando com as outras crianças. A criança, ela vive pela fé e aceita que tem alguém que está sempre cuidando dela. É o pai, é a mãe, é o responsável por ela. Se você crê que Deus, Ele te ama, Ele cuida de ti, para quê e por que sofrer por antecipação? Por que ficar angustiado, deprimido, se o Senhor cuida de nós? As crianças são sinceras. Às vezes a sinceridade da criança é tão sincera que a gente até se choca, mas elas falam a verdade. Elas não têm cera, não usam máscaras, elas são o que são. Onde é que nós nos perdemos e deixamos de ser inocentes e começamos a usar máscaras? Onde é que nós nos perdemos e deixamos essas características de criança para trás? Há dentro de mim, há dentro de você, uma criança berrando, gritando, dizendo: eu não quero ser assim. Há um grito desesperado da criança interna dentro de nós, dizendo: quem vai me salvar? Não é o Chapolin Colorado, só Jesus é que pode nos salvar de nós mesmos. Se porventura a minha criança olhasse para mim hoje, se porventura a tua criança olhasse para ti hoje, será que ela teria orgulho de você? Será que essa criança gostaria de ver o que ela está vendo? Ou não? Nós temos que fazer uma reflexão, uma análise. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. As crianças, elas demonstram confiança e são totalmente dependentes dos pais. Você confia em Deus? Você depende totalmente de Deus? As crianças estão sempre abertas para aprender.
sempre questionando, sempre perguntando, onde nós erramos e paramos de perguntar, paramos de aprender. Dizem que o cientista é uma criança que não cresceu, porque está sempre questionando, sempre querendo respostas. Mas será que porventura nós, em algum momento da vida, deixamos que alguma coisa atrapalhasse? Alguma coisa nos impedisse de querer aprender e perguntar? Será que nós hoje temos vergonha, temos medo? O que nos impede de continuar nesse processo de constantemente crescer? A Bíblia diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. A Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo perece. Em outra tradução diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a palavra de Deus nos instrui a permanentemente crescermos, a buscarmos mais conhecimento, a buscarmos uma profundidade com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor. Não deixe essa criança morrer. Não abafe, não amordaça, não ponha máscaras nessa criança. Não faça com que ela se cale, se entristeça e se decepcione com o que você está virando. A criança, ela reconhece que não sabe tudo. E a criança não tem medo de perguntar e se expor. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo se alguém achar a tua pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Idiota é ficar na ignorância e não crescer, e não vencer barreiras. Você precisa crescer, você precisa ir além, e você só vai além se quebrar muros, cadeias que te prendem num local onde você não está confortável e nem confortável, num local onde só a tristeza te mantém presa. Quando nós éramos crianças, nós éramos mais simples. Quando nós éramos crianças, nós éramos extremamente puros. Acreditávamos naquilo que o nosso pai falava, nós não discutíamos com o pai. Então a fé que salva é essa fé que você acredita em tudo que o Pai disse e diz através da sua palavra. A criança é sincera, a criança é alegre. Onde é que você perdeu a alegria? Enquanto que a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. A criança não tem vaidade, a criança não tem orgulho, a criança não se preocupa com a aparência, ela é simples em tudo. A criança pode até ficar brava, beiçuda em algum momento, mas logo passa, já quer brincar, e esquece daquilo que brigou, com quem brigou. Não guarda mágoas, não guarda rancores, perdoa com facilidade. A criança serve. Aleluia, glória a Deus. Os pais levavam as crianças para serem abençoadas pelo Senhor. Nós estamos levando nossos filhos até Deus, para eles serem abençoados pelo Senhor.
Ah, pastor, eu levo meus filhos na igreja. Não estou falando isso. Eu estou falando você tem levado os teus filhos ao pé da cruz. Você tem orado para que eles se convertam. Você tem orado para que eles venham ter um encontro com Deus. Eles precisam se arrepender. Eles precisam ter um encontro com Deus. Só aí a vida deles vão ser mudadas completamente. Aleluia. Então, queridos, quando nós somos mais pequeninos, nós somos mais sensíveis à voz de Deus, assim como à voz dos pais. Quando nós somos como crianças e pequeninos, nós não estamos preocupados com rótulos, posições, títulos. As crianças querem só brincar, se divertir. Amém? Eu preciso e nós precisamos ser como crianças para poder dar-nos o reino dos céus. Você quer ir para o céu? Amém? Faça um exame a si próprio. Como diz o pastor Alan, vira o olhinho para dentro de você mesmo e começa a examinar, e começa a observar, e começa a ver aonde e o que você tem errado. Talvez o teu problema seja o orgulho. Talvez o teu problema seja pensar que é autossuficiente. Talvez o teu problema seja a independência. Talvez o teu problema seja a incredulidade. Eu não sei, só Deus sabe. Talvez nem você saiba. Mas você começa a observar que você está mais frio. Você começa a observar que você está mais distante. Você começa a observar que às vezes as canções que você ouvia elas não tocam mais no teu interior. Talvez você observe o passado e lembrava o quanto você se animava de vir para a casa de Deus. Talvez você lembra as experiências que você teve com Deus e como eram boas. E essas coisas foram ficar no passado. E hoje você apenas tem uma certa religiosidade. Deus não vai salvar o religioso. Deus vai salvar o crente verdadeiro. Aquele que crê no Senhor Jesus e confessa a Ele como Senhor e Salvador. Jesus vai salvar aquele que realmente é convertido e não convencido. Aquele que tem um desejo pelo Senhor, uma paixão, um amor. É esses que serão salvos. O Senhor vai salvar aquele que tem uma fé parecida com uma fé de uma criança. Vamos ser como uma criança. Amém? Fique em pé nesse momento. Aleluia. Chamar os músicos, os levitas, os adoradores. Eu quero fazer agora contigo um desafio. Coloca a mão na altura do teu coração. Começa a falar com o Senhor agora. Começa a dizer para Ele aquilo que você está sentindo, que você deseja, você quer mudar e ser como uma criança. Começa a falar para Ele a tua necessidade que você tem dEle. Começa agora a falar com Deus, você e Deus, e dizer para Ele que você está arrependido, que você precisa, você quer, você deseja voltar a ser como era no passado. Peça para o Senhor libertar essa criança que está dentro de você e que está berrando e gritando para ser liberto, para ser livre, para ser curado. Que se tiver alguma coisa atrapalhando, impedindo de você ser aquilo que Deus fez para você ser, ou seja, cumprir o propósito, o papel, o objetivo para o qual você está nesse mundo, que o Senhor venha com poder e mude essa situação. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te amar, tocar
Aleluia. Glória a Deus. Você crê que o Senhor pode fazer milagre na tua vida? Amém? Seja como uma criança. Apenas creia e aceite. Não seja um vilão. Não seja inimigo de você mesmo. Que a tua fé seja simples. Que a tua fé seja sem resistência nenhuma. Apenas acredite e creia que o Senhor te ama e Ele quer completar a obra na tua vida, desde que você permita. Amém? Amém, glória a Deus.